Neste episódio da África Não é um País, nós vamos conhecer um pouco do continente africano. Você sabia que a África não é um país? O que é um país? País é um território, uma região, é um território com delimitações geográficas definidas e habitados por uma coletividade. Um país tem cultura própria, tem seu povo. Tu já tinha ouvido falar em panafricanismo? Panafricanismo é uma doutrina que propõe a união de todos os povos da África. Teve origem principalmente entre as elites africanas ao longo das suas lutas pela independência na segunda metade do século XX. Queres saber mais sobre o panafricanismo? Coloca aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo só falando sobre o panafricanismo. Prestaste atenção nas cores que sempre estão ligadas ao panafricanismo? O verde, o dourado, o vermelho e o preto são as cores que são utilizadas para representar o movimento. Essas cores inicialmente foram usadas na bandeira da Etiópia, que tem o verde, o dourado e o vermelho. Tá achando que é coincidência com o movimento Rastafari? Não, não é mera coincidência. Quer saber mais sobre essa relação? Deixa aí nos comentários. Mas para efeito de estudo, a África pode ser dividida em 5 regiões: o norte da África, a África Ocidental, a África Central, a África Oriental e a África Meridional, que é o sul. Como poderemos ver nos próximos episódios da nossa série, os países pertencentes a essas regiões possuem algumas características em comum. Pode ser a religião, a alimentação, características geográficas. Não perca! Ao longo dos próximos episódios você vai descobrir muito sobre esse mundo maravilhoso da África. São países incríveis, com pessoas incríveis. Tu acha que na África não tem cidade igual às nossas? Tu acha que na África não tem hip hop? Tu acha que na África não tem comidas semelhantes às nossas? Não perca! Nos próximos episódios você vai descobrir tudo isso de cada um dos 54 países. Já ouviste falar no meridiano de Greenwich? Não? É o meridiano que divide a Terra em Ocidente e em Oriente, em Leste e em Oeste. Quando tu precisas saber o fuso horário da tua região, ele é sempre feito em relação ao meridiano de Greenwich. Na linha onde passa o meridiano é a hora zero, fuso horário. Para a esquerda, o Ocidente diminui 1 hora e para a direita, o Oriente aumenta 1 hora. Então são menos 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Mas como sempre, o mundo capitalista ele cria suas divisões. Hoje em dia, o Ocidente seriam os países que eles chamam de desenvolvido, a América do Norte, excluindo o México, porque o México é considerado como fazendo parte da América Latina, a Europa e a Oceania são os países ricos. Esses são o Ocidente para eles. E o Oriente é toda a parte da Ásia, que inclui o Oriente Médio, o Oriente Próximo e o Oriente Distante. Já ouviste falar nessas classificações? Coloca aí nos comentários se tu quiser saber mais. Quem sabe eu faço um vídeo falando dos 3 Orientes. Na África tem uma outra região denominada como Maghreb. Maghreb é uma palavra árabe que significa onde o sol se põe. Ele é formado por países cuja maioria da população é árabe e segue a religião islâmica. Por que o Egito não está no Maghreb? O Sahel é uma faixa de transição entre o deserto do Saara e as savanas, que se estende de leste a oeste do continente. O clima ali é semiárido e a vegetação é de estepes. A região é afetada por secas contínuas e desertificação, causada por desmatamentos, queimadas e práticas agrícolas inadequadas. Práticas agrícolas inadequadas? Já ouvisse falar isso? Não é meio conhecido esse termo? Pensa na região amazônica. No Sahel estão sendo plantadas árvores. A Grande Muralha Verde foi iniciada em 2007 e está localizada no Sahel. É uma grande área que está sendo reflorestada para impedir o avanço do deserto do Saara. Queres saber mais?
Ela é considerada a maior barreira viva do planeta. Os números são grandiosos, como tudo na África. A intenção é plantar 175 mil árvores, cerca de 1,4 mil hectares, ou 14 quilômetros quadrados. Tudo isso em terras tratadas com técnicas de agrofloresta e também 180 mil árvores em terras de restauração florestal. São cerca de 720 hectares, ou 7,2 quilômetros. A floresta garantirá o sequestro de 200 mil toneladas de CO2 equivalente. Nesta série, eu espero mostrar aquilo que tu não sabe, aquilo que tu não conhece sobre a África. Não aquilo que está nos livros didáticos, aquilo que todo mundo vê no jornal, aquilo que todo mundo espera encontrar na África, que todo mundo imagina, que é uma região pobre, que só tem conflito. Não, pelo contrário. Conflitos existem em todos os lugares. Existe aqui no Brasil, existe nos Estados Unidos, existe na Europa, tanto que tem uma guerra nesse momento na Europa. Existe pobreza? Existe. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em todo o mundo existe pobreza. Na China, uma economia emergente, existe muita pobreza. A pobreza existe em todos os lugares. Nós não podemos só enxergar a pobreza, a miséria, o conflito. Nós temos que enxergar também o outro lado. Em alguns países da África, a densidade populacional é muito grande, principalmente em algumas cidades. Para descobrir quais são esses países e essas cidades que têm a densidade populacional muito grande, não perca os próximos episódios. Assista! Nessa imagem vimos os pontos de luz distribuídos pelo continente africano. Como tu podes ver, a maior concentração de pontos luminosos está ao longo do Rio Nilo, na África do Sul e em outras cidades litorâneas. Procura uma imagem do Brasil que mostre os pontos luminosos para tu ver como tem semelhança. Algumas linhas imaginárias que circundam a Terra em determinadas latitudes nos ajudam a entender o clima, a vegetação daqueles lugares. Por exemplo, temos os dois círculos polares, o Ártico e o Antártico, como já diz o nome. O Trópico de Câncer, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio nos ajudam a entender o clima das localidades entre essas linhas. O Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio são equidistantes da linha do Equador. O que significa isso? Estão à mesma distância. Elas estão na mesma latitude, uma na região norte e outra na região sul. Norte e sul, quem define isso? A linha do Equador. Lembra lá do meridiano de Greenwich, que divide a Terra em leste e oeste? A linha do Equador divide a Terra em norte e sul. Tanto no Trópico de Câncer quanto no Trópico de Capricórnio, nessas latitudes temos um clima subtropical, um clima em algumas regiões mais árido. Sabe os desertos? Os desertos estão nessa latitude. Tu pode ver na imagem. Olha ali, ó, essa linha atravessa a Austrália. Todo o centro da Austrália é um incrível deserto. Essa linha passa lá no Kalahari, ali acima da África do Sul. E aqui na América do Sul, essa linha atravessa o norte da Argentina, a região desértica, passa aqui no deserto do Atacama, no Chile. Lá no norte, no Trópico de Câncer, nós temos quem? O Saara, nós temos as regiões desérticas na Arábia Saudita e nós temos também o deserto no México. Todos estão na mesma latitude. Blocos econômicos. Tu já tinha ouvido falar? Já ouviu falar em União Europeia? Já ouviu falar em Mercosul? Então tu já tinha escutado falar sobre blocos econômicos. A África também possui algumas organizações econômicas
que englobam alguns países. Alguns fazem parte de mais de uma, somente uma ou nenhuma.